Olá pessoal, eu me chamo Aline Costa e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Bom, esses dias eu estava pensando sobre o que trazer para vocês e veio a intuição de falar sobre por que não falar sobre o desapego? Por que não falar de encerrar ciclos? Por que não falar de curar feridas? Né? Às vezes, acontecem situações na vida da gente muito dolorosas, muito profundas, e por conta dessa profundidade, né, acabamos que não deixando aquela situação ir, acabamos que revivendo, remoendo, né, e aquilo acaba que entrando em um ciclo de dor, em um ciclo de sofrimento, em um ciclo de vitimização, em um ciclo de... Quando a gente traz essas memórias de dor para o nosso consciente, a nossa mente entende que aquilo está acontecendo novamente. Né? É só a gente pensar que a mente é a que comanda tudo. Né? Então, quando se tem uma crise de ansiedade, não é porque aquela situação de medo, aquilo está acontecendo realmente, mas está acontecendo na mente, né? Aquilo está acontecendo de alguma forma. Então, o corpo ele só reproduz aquilo que a mente traz. Então, quando precisamos, se queremos curar essas dores, essas feridas do passado, precisamos parar e observar o que aquilo tem para me ensinar. Eu sei que isso foi doloroso, eu sei que essa doença é muito dolorosa porque dói no meu corpo. Eu sei que essa depressão, essa ansiedade é muito ruim porque me faz ter aquela sensação de falta de ar, de como se eu não tivesse mais em mim mesmo, como se eu não comandasse mais a minha vida. Mas o que que essa situação quer me dizer? O que que esse medo quer me dizer? Por que que eu ainda remoo situações que aconteceram que não faz parte mais da minha vida? Porque de alguma forma, se formos observar, ainda temos o apego àquela situação. Mas por que isso, Aline? Vocês podem me perguntar. É justamente pela questão de culpa. Né? Muitas vezes você pensa assim, eu só passei por essa situação porque eu não soube dizer não, eu não soube estabelecer limites, eu não soube me sair daquela situação. Então aquilo acaba que dizendo assim, então eu sou a culpada por isso. Não, você não é o culpado, né? Você pode olhar essas dores, essas memórias por uma outra ótica, né? Aqui no canal também tem um vídeo sobre o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele faz com que a gente reprograme, né? Perdoe, ressignifique essas memórias, esses pensamentos, porque não somos nossos pensamentos, não somos nossas emoções, mas quando lembramos de determinadas situações que foram muito dolorosas, acabamos que trazendo de novo para o nosso consciente, para nossa mente consciente, e acabamos que revivendo aquelas situações por medo de acontecer novamente, por não ter deixado ir. E às vezes o que nos liga a essa memória de dor são os pensamentos, são as emoções que ainda trazemos, que ainda carregamos dentro de nós, né? E eu sei que existem situações que são muito dolorosas, né? Que são difíceis de se perdoar, né? São difíceis de se esquecer, mas é necessário para que você possa viver uma vida mais em paz consigo mesmo, com mais amor por si mesmo, né? Aquilo que aconteceu não é para dizer que você é fraco, que você é incapaz, que você não é suficiente, que você não é inteligente, não é bom o suficiente. Aquilo aconteceu para dizer que você é forte, que você é capaz. E quando pegamos essas memórias e ressignificamos elas, estamos dizendo para o nosso subconsciente que aprendemos, que entendemos o recado e não precisamos mais ficar com medo daquilo acontecer novamente, porque ali conseguimos encerrar, né? Ali conseguimos dizer, não, eu não preciso ter medo, eu sou muito mais forte que essa dor, eu sou muito mais forte que essa doença, eu sou muito mais forte que esse sentimento, porque eu consigo ter uma outra ótica, olhar para trás e ver que eu não sou um coitadinho, que eu não sou um ser incapaz, pelo contrário, eu sou um ser forte,
eu sou um ser que aprendeu, eu sou uma nova Aline depois dessa situação. Daí quando entendemos isso, acabamos que fortalecendo, né? Aquelas, às vezes temos crenças, né? Crenças são pensamentos distorcidos, né? Crenças são coisas que a gente acredita. Às vezes temos as crenças de que não somos bons o suficiente, né? E às vezes essas situações só reforçam essas dores, essas memórias ruins só reforçam. Mas eu estou aqui para dizer que você é forte sim. Olhe para trás, olhe para essa dor, para essa memória ruim e acolha ela com amor, com carinho. Você pode ter sido ingênuo demais, você pode ter sim não ter sabido dizer não, não ter estabelecido limites. Mas quando entendemos que aquela situação veio para não nos culpar, mas sim para aprendermos, né? Existe uma passagem, né, no Evangelho, a dor é enviada aos seus eleitos. Não é porque é um instrumento de Deus enviado aos seus eleitos. Não é porque Deus é ruim. Deus quer que você sofra, né? Não é porque é espiritualidade, mesmo que você não acredite em Deus, né? Pense que pela ótica que você foi muito forte, que aquilo que você passou lhe tornou, você tirou um aprendizado, lhe tornou alguém melhor, né? Lhe trouxe algo. A dor, ela é um instrumento, né, da espiritualidade do Criador enviado aos seus eleitos. Por quê? Porque eles acreditam, entendem, né? E tem outra passagem de Jesus que diz assim, que Deus não dá uma cruz maior do que possamos carregar, né? Então, se ele nos deu aquela situação, é porque ele sabe que somos capazes, que somos fortes e somos o suficiente. E que isso é uma forma da gente. É uma forma da gente entender, de buscarmos a nossa força, a nossa coragem. Então, o que é preciso, né, para se encerrar um ciclo doloroso? É necessário entender que você não é aquela dor, você não é aquele sofrimento. Ela foi necessária apenas para o seu aprendizado. Eu queria concluir com essa, assim que eu estava tendo a intuição, né, dessa mensagem, estava refletindo e veio essa frase, né, para olhar para trás com carinho, com amor, com autocolhimento, se acolhendo que você é muito mais forte do que a sua dor, né? E você é muito mais resiliente do que você imagina. E nunca foi sobre a sua dor, mas sobre a sua capacidade de superar a dor e transformar ela em força e fé e em movimento, né? E eu lembrei também, fiz uma comparação, assim como o iniciante, né? Quando você entra na academia, você percebe que você se acha fraco, porque você não está acostumado com aquela rotina de pegar peso. E a primeira semana é muito ruim, os primeiros dias são péssimos, porque você nunca pegou peso, então tudo vai lhe tornar os seus músculos dolorosos. Até que você começa a se acostumar. Ah, Aline, então você precisa se acostumar com a dor. Não, a dor ela é necessária para que você reforce o músculo de que você é forte, de que você é capaz, né? Que você consegue vencer as adversidades e os obstáculos da vida. E assim são as fases, as adversidades da vida que a gente encontra. Nos mostra, quando olhamos para trás com amor, com acolhimento, das nossas sombras, das nossas dores, entendemos que somos muito mais fortes, que ela nunca foi sobre a dor, mas sim sobre a nossa capacidade de ser resiliente, de ser forte, de ser capaz, de desenvolver, de ter mais fé, né? Acreditar mais no Criador, mais em Deus, naquilo que você acredita. Então é isso, o músculo que você desenvolve é aquele músculo da força, da coragem. Você vê assim, nossa, quanto eu fui corajoso, eu passei por essa situação, eu sentia muito medo, mas depois eu posso ver o quanto que, olhando para trás, posso ver o quanto eu fui corajoso, o quanto eu fui capaz, né? Trazendo uma situação assim bem rápida pra gente concluir, é que eu nunca quis fazer graduação,
né? E quando eu fiz, eu gostei muito de filosofia, né? Então eu optei por filosofia, mas foi muito difícil, né? Eu lembro que teve muitas adversidades, porque mas teve muitas adversidades no meio do caminho, as provas, muitas coisas, né? O estágio, muita coisa. Mas quando eu parei, quando eu terminei, eu olhei para trás e disse, nossa, o quanto eu fui corajosa, o quanto eu fui forte, né? E eu posso hoje fazer coisas, mais coisas, né? Então, toda vez que a gente vence uma adversidade, por mais que ela seja muito dolorosa, nós trazemos uma mensagem para nossa mente e que ela entra mais na camada mais profunda da mente, que é o subconsciente, que somos fortes, somos capazes, somos corajosos, corajosos. E é com essa mensagem que eu termino hoje. Então, um beijão no meu coração por de vocês. Tchau, eu espero que vocês gostem da mensagem.